Tema de hoje: para quem você tem se submetido? Por que falar sobre isso? Eu estava na quarta-feira no átrio e eu trouxe uma pequena introdução para os irmãos lá sobre essa questão de se submeter. Porque quando a pessoa, no caso deles, quando eles estão na rua, lá no meio das drogas, vivendo em pecado, vivendo drogas, bebendo, enfim, o pecado leva a pessoa ou submete a pessoa a viver uma vida assim. E como a gente está estudando aqui sobre a mente humana, muitos destes que estão por aí, eles já estão escravizados, submetidos a essa vida. E eu dizia para os irmãos lá, porque lá existe, como em todo lugar, gente que reclama. Gente que reclama da comida, e lá são 4 refeições por dia, e bem servidas. Tem gente que reclama das acomodações, e os lugares que eles dormem lá são bem limpos, camas boas. Lá tem gente que reclama que tem culto todo dia. Tem gente que reclama lá do pastor Bob. Tem reclamação um do outro. E eu disse para eles, eu falei assim, ainda assim, se vocês se submeterem à vontade de Deus para suas vidas, que é boa, perfeita e agradável, vocês vão sair daqui libertos. Vocês têm que ter entendimento que vocês estão no lugar que Deus providenciou para vocês. Vocês deveriam talvez estar na rua agora, mas Deus trouxe vocês para cá. Vocês encontraram um lugar com portas abertas, recebendo vocês, para que vocês pudessem somente se submeter ao local aqui. Porque isso aqui existe há quase 30 anos, 27, 28 anos. E passaram muitas pessoas por aqui, e boa parte dessas que passaram por aqui foram libertas, simplesmente pelo fato de se submeter. E graças a Deus, né, no final, uns 2 lá me procuraram e falaram assim, poxa pastor, eu estava precisando ouvir exatamente isso. Como eu disse aqui há 3 semanas atrás, a Bíblia diz isso, a palavra de Deus nunca volta vazia, né? Ela sempre atinge o objetivo que Ele quer. E quando a gente fala de submissão, essa palavra que nós conhecemos, tem 2 tipos de entendimento. Eu vou falar o que o dicionário nos ensina. Submissão é obediência, é dependência, é sujeição. E por incrível que pareça, no mundo que a gente vive hoje, o que mais a gente vê são pessoas insubmissas. Pessoas que não querem saber de se submeter. Pessoas que a mente delas é tipo assim, eu quero ser livre. E põe uma coisa na tua cabeça, meu irmão, minha irmã, você que está acompanhando a gente aí de casa, aqui nessa terra, você só tem 2 tipos de submissão. Ou você se submete a Deus e a sua palavra e a sua vontade, ou você se submete ao mal, ao pecado e o diabo que está por trás disso. Você precisa fazer uma escolha na sua vida. Como nós fizemos um dia, e essa escolha a gente resolveu entregar a vida para Jesus e nos submetermos à vontade dele. Muita gente hoje ainda não aprendeu isso, e muita gente que está dentro de igreja. As pessoas ainda, muitos dentro de igreja, não aprenderam a ser submissas aos seus pais, aos seus patrões, aos mais velhos.
E submissão também implica em respeito. E hoje muita gente não quer se submeter mais à palavra de Deus. Por isso que um texto bíblico que diz que no final dos tempos haveriam pessoas que iriam procurar mestres, líderes, que ensinassem ou falassem aquilo que eles querem ouvir. Então hoje as pessoas, está cheio de igreja, as pessoas vão atrás de igreja para ouvir o que ele quer ouvir e não o que ele precisa ouvir. E essa questão de submissão, ela é muito longa, inclusive eu não vou ter tempo de falar tudo aqui, talvez à noite, se Deus permitir, eu complemente, né? Mas o mundo hoje dá as regras, a televisão dá as regras. O que um canal de televisão aqui do Brasil, mais famoso, o que tem mais audiência, fala, se torna uma verdade para as pessoas. Pode vir Jesus Cristo aparecer aqui e falar algo diferente. As pessoas vão acreditar no que essa TV fala. Ela dita, ela enfia a goela abaixo o que eles querem. Então, nas novelas, nas séries que tem, se ensina a não se submeter aos pais, a desrespeitar aos pais, se ensina as tendências do mercado, e hoje a gente vive tendências do mercado difíceis até, na questão vestimenta, na questão comportamento. As tendências do mercado hoje, ou do mundo hoje, são diferentes daqueles que nós vivíamos lá atrás. Nós éramos considerados conservadores, né? Então, por sermos conservadores, a gente não aceitava muita coisa, e hoje você é meio que obrigado por leis absurdas a aceitar algumas coisas que querem impor para a maioria, ou seja, a minoria quer impor para a maioria, né, uma realidade que está fora do que a Bíblia ensina. E aí a gente tem que chegar, a gente na verdade chega num ponto que você precisa decidir, ou você se submete a Deus e a sua palavra, ou você acaba se submetendo às coisas que o mundo quer enfiar goela abaixo nos seres humanos. Por isso hoje existem várias religiões, as pessoas se submetem às religiões. Eu estava nada contra aqui, se tiver alguém assistindo, mas eu estava vendo confesso que nunca tinha estudado sobre isso, mas aquela religião que tem lá no Oriente, né? E surgiu, como é que surgiu essa religião que lá a maioria esmagadora adora, né, Alá e tal? Porque a pessoa que criou essa religião, né, que querem comparar a Jesus, só que Jesus morreu e ressuscitou, esse morreu e está enterrado, né? Essa é a diferença. Mas esse cara diz que ele estava numa caverna ou num lugar escuro, e lá ele recebeu a visita de um anjo de luz, que mostrou para ele que ele deveria viver esse tipo de religião, se submeter a essa religião que era certa. Interessante que se você olhar para a Bíblia diz, Paulo escreveu sobre isso, toma cuidado porque vão aparecer, inclusive, e se aparecer qualquer outro tipo de pessoa, ou até anjos, pregando um evangelho diferente desse nosso, olha, sai fora, amaldiçoa. Mas povo é povo, o povo não tem sabedoria, o povo se submete, tá? Se submete. E quando você fala de se submeter à palavra de Deus, aí parece que é um peso. Aí as pessoas não querem se submeter. E a palavra de Deus, a Bíblia, quer que eu e você vivamos uma vida saudável, uma vida abençoada. Eu já disse aqui e repito, irmãos, a palavra de Deus existe, a Bíblia existe para nos proteger. Não é para nos destruir, para nos limitar. Ao contrário, é para nos proteger. Deus quer nos proteger, e isso acontece quando a gente lê e pratica a sua palavra.
Eu acabei de falar aqui sobre ser, por exemplo, um ofertante, um dizimista, fiel a Deus. Se você for fiel a Deus nisso, pastor, mas falam que dízimo não é isso, que oferta, que aquilo. Pô, falam tanta coisa, irmãos, vê o que a Bíblia diz. Leia a Bíblia. Mas dízimo é do Velho Testamento. Jesus falou sobre dízimo. Ou seja, leia a Bíblia, pratique a palavra, creia na palavra de Deus. Jesus disse: se você conhecer a verdade te libertará, você vai ser liberto. A palavra de Deus existe para libertar a gente, justamente para a gente não ficar submisso às coisas do mundo. Eu falei aqui de dízimo e oferta, eu posso falar de outras coisas, de pecado, de falar mal dos outros, de criticar os outros, enfim, toma cuidado. O diabo foi assim. Porque se você olhar para a palavra, o diabo, ele não quis se submeter mais a Deus. Ao contrário disso, ele disse: eu vou agora montar o meu reino, acima do reino, do trono de Deus. Tipo assim, eu vou ser o cara aqui. Ele não quis ser mais submisso. E a sua insubmissão levou a se tornar de anjo de luz no demônio. E uma terça parte dos anjos que ele tinha convencido também foram banidos. Foram banidos dos céus. A sentença sobre ele já está decretada. Quando Jesus voltar com a sua igreja no tempo de glória, o diabo, a serpente, a morte serão lançados no lago de fogo e enxofre, e ali sofrerão a eternidade. Então, o diabo, o caminho dele e os demônios já está declarado, ponto. Vai acontecer isso um dia, creia você ou não. Tomara que eu e você estejamos com Cristo quando Ele voltar com a sua igreja, para a gente ver que a palavra de Deus se cumpre. Deus cumpre com a sua palavra. E por ele ter essa sentença, o quanto mais de pessoas que ele puder afastar de Deus, ele vai fazer isso. Por isso que você vê hoje a insubmissão do jeito que está, filhos que não obedecem os pais, desobedecem os pais, discutem com os pais, xingam os pais, matam os pais. Irmão, nós estamos vivendo num tempo, não sei se você sabia, que está crescendo no Brasil o número de pessoas que querem ter a sua empresa. Querem se tornar empresários, querem se tornar esse pessoal de internet, esse pessoal que fala aí, esses influencers, essa turma aí. Por quê? Porque ele não quer se submeter a um patrão, à empresa. Ele quer ser o chefe, ele quer ser o dono, ele quer ser o mandante. Muita gente se perdeu na vida por conta disso. Essa questão de insubmissão, como eu disse, é muito profunda. Mas eu preparando esse tema, eu me lembrei de quando trabalhava no Bradesco. Eu me lembro quando trabalhava no Bradesco. Principalmente os chefes de caixas e tal, sempre tinha 3, 4 parados ali, falando: veja a hora de sair desse banco. Eu vou montar a minha empresa. Eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo e tal, porque esse banco só sabe explorar e tal, porque esse banco é ladrão, porque desconta um monte de coisa. E o banco dava convênio médico, convênio dentário, o banco dava 13º salário. Hoje, além de 13º, os caras recebem 14º, o 15º, sei lá. Recebe participação nos lucros, e tem gente que ainda quer sair, porque ele quer ter a empresa, porque ele não quer se submeter, tem que cumprir horário, tem que obedecer. A gente está vivendo isso no Brasil hoje. E se você olhar para a Bíblia nos ensina que esse tempo chegaria, de uma forma mais contundente. Eu quero ler com você que trouxe a Bíblia, 2 Timóteo capítulo 3. A escrita de Paulo a Timóteo. Glória a Deus. Segundo Timóteo capítulo 3, versículo 1.
Diz assim, 2 Timóteo 3:1, saiba disto, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Versículo 2, os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, versículo 3, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, versículo 4, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus. 5 e último, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Aí Paulo fala para Timóteo assim, afaste-se desses também. Só até aí. A gente está vivendo hoje tendências no mundo afora. Como eu disse, no Brasil, todo mundo quer ser empreendedor, mas nem todo mundo tem capacidade suficiente para ser empreendedor. E na maioria dos casos a pessoa quer ser empreendedora porque ela não quer se submeter ao padrão, à empresa e às regras, às normas da empresa. Um outro fato que está acontecendo no mundo, irmãos, e principalmente no Brasil, atualmente, eu até peguei o nome aqui, existe um fenômeno chamado Living Apart Together. Ou seja, é uma tendência que existe no mundo e no Brasil, as pessoas, elas não querem mais viver juntas, apesar de estarem casadas. Essa é uma tendência que está acontecendo. Eu falei alguns domingos atrás, hoje a maioria dos prédios que você vê por aí, no centro da cidade tem vários, espalhados por São Paulo, Grande São Paulo, vários prédios de apartamentos que são apartamentos de 30 metros quadrados, 35 metros quadrados no máximo, chutando alto. Por quê? Porque é a tendência de hoje. Os jovens, eles querem se casar, mas eles não querem mais morar junto, porque morar junto implica em, tem regras dentro da casa. Você vai precisar se submeter. E os jovens de hoje, as pessoas de hoje, não querem mais se submeter a isso. Então, esse living apart together, ou seja, viver, casar, mas não viver mais juntos, é uma tendência, porque, por exemplo, eles se encontram, têm o seu relacionamento amoroso, depois disso, cada um vai para o seu apartamento, vive lá, segundo consta, inclusive, né? Existem alguns motivos para isso, eu puxei alguns aqui. Um dos motivos, olha que coisa, é a manutenção da individualidade e do espaço pessoal. Tipo, eu tenho meu espaço, eu tenho as minhas coisas, e eu quero viver isso e tal, e ponto. Segundo, eu quero evitar desgastes e conflitos. Então, para não ter briga, discussão, quem paga isso, quem paga aquilo, cada um tem a sua vida, o seu trabalho e tal. Apesar de serem casados, cada um vive na sua casa e está tudo certo. Aí não vai ter conflito. Alguns explicam essa forma de vida como eu estou agora focado para estudar e tal, e casado junto com alguém é difícil estudar, porque você tem que repartir isso, fazer aquilo, se preocupar com aquilo outro. Por incrível que pareça também, eu não sei, acho que aqui não tem nenhum problema, os casais daqui acho que não tem nenhum problema em relação a isso, né? Mas em relação ao sono, né? A pessoa quer ter um sono tranquilo, então quando ela mora sozinha e dorme sozinha, ela não ouve o ronco do cônjuge, né? É uma tendência hoje no meio dos jovens. Eu não sei se tem alguém aqui que ronca, eu acho que não, né? Imagina. E é aquela história, antes de você casar, né? Ninguém falou para você que o teu marido ou que a tua mulher roncavam. Você foi descobrir isso depois de casar, né? Aí que você casou, agora você tem que dar um jeito de cuidar da sua esposa ou do seu marido para que ele não ronque.
Veja que interessante, essa tendência do mundo hoje entre os jovens, qual é a conclusão que chegaram os psicólogos, e eu cheguei a essa conclusão quando eu li essa notícia? Eles não querem mais ser submissos. Existe uma tendência no mundo que a mulher não pode ser submissa ao seu marido. Não pode ser submissa ao seu marido. E ontem eu estava assistindo um vídeo, pequeno vídeo, falando sobre um país pequeno de 3, 4 milhões de habitantes lá no Oriente Médio, acho que é Omã, se eu não me engano, onde lá o cara pode ter até 4 mulheres, desde que ele comprove que ele tem condições de sustentar, dando uma casa para cada uma e pagando as despesas de cada uma. Então, se alguém está aqui e quiser se candidatar, lá você pode ter 4 se você quiser. Lá, olha que coisa, você não pode andar de mãos dadas com a sua esposa na rua. Se você der um beijo na sua esposa na rua, provavelmente você será preso e essa prisão vai durar pelo menos de 2 a 3 anos. Então, o povo vive bem, come bem, as casas, os prédios são bonitos, só que tem lei e as pessoas têm que se submeter. Se quiser morar lá, você tem que se submeter. E, meus irmãos, quando eu olho para a Bíblia, Cristo, que é o nosso exemplo, ele nunca exigiu nada para o seu próprio e bel prazer. A vida de Jesus sempre foi devotada aos outros. Jesus sempre foi submisso ao Pai. E trazendo isso para essa questão de relacionamentos, casamento, alguém já disse isso. Depois que você se casa, você não segue mais as suas preferências. Você deixa a janela aberta quando você preferia deixá-la fechada. Você assiste o programa de televisão do outro. Hoje isso foi resolvido, né? Só comprar outra TV, está tudo certo, né? Você gosta de ouvir música baixa, outra pessoa às vezes gosta de ouvir a música alta. E amar é fazer as coisas para outra pessoa, é se submeter. Você está vivendo agora com uma outra pessoa que faz parte da tua vida. Ou você ama o seu esposo, a sua esposa, ou você não ama. Então, para arrumar um jeito de não haver essa submissão, pessoas hoje estão inventando as modas por aí, que eu estou citando aqui 2, 3, que existem no mundo hoje. E é interessante que a submissão é um conceito que parece ir contra a natureza humana, mas segundo o estudo, segundo a Bíblia, a submissão ela é necessária. A submissão realmente é um dos pilares das sociedades, sociedades que ainda existem de moral, de bons costumes. Pessoas têm que aprender a se submeter. E quando a gente fala de submissão na Bíblia, a gente primeiro precisa entender o que é submissão. É interessante que essa palavra do grego, submissão, para o português, essa palavra no grego, submissão, é upotasso, ou upotasso. Traduzindo para o português, significa acomodar-se, ou submeter-se. É uma palavra que inclusive era usada no grego e naquela época em questões militares. Por exemplo, aquele centurião que encontra Jesus e fala: Jesus, você pode orar pelo meu empregado que está doente e tal. Jesus fala: eu vou até lá orar para ele. Ele fala: não precisa. Não precisa. Basta uma palavra sua. Eu sei como é que funciona. Eu sou capitão aqui, eu tenho os meus comandados, eu dou uma ordem, eles fazem e ponto. É só o senhor dar uma ordem. E Jesus fala: poxa, eu não encontrei fé nem em Israel tanta como esse homem aqui. Ou seja, essa palavra submissão se referia, naquela época, a algo parecido com militar, com um exército. O chefe, ou o general, o major, o capitão, o tenente, o sargento, o cabo, os soldados.
Então, essa palavra submissão deriva dessa questão. Mas a gente pode, por exemplo, entender como a Bíblia diz. Por exemplo, toda autoridade vem de Deus. Toda autoridade vem de Deus. Deus criou o céu, Deus criou a terra, e a gente tem a obrigação de submeter-se a Ele. Por que obrigação? Porque quem é inteligente sabe que quando você se submete a Deus, e a Bíblia diz isso, submeta-se à potente mão de Deus, ou submeta-se a Deus, resista o diabo e ele vai fugir de você. Existe um jeito da gente vencer o mal, se submetendo a Deus. E quando você olha para a Bíblia, por exemplo, Davi foi um homem que aprendeu a respeitar a autoridade. Ele respeitava a autoridade de Saul. Apesar de Saul não gostar dele, odiá-lo, tentar matá-lo pelo menos 2 ou 3, quase 3 vezes, Davi sempre foi submisso. Davi teve a oportunidade de matar Saul dentro de uma caverna. A gente já leu esse texto aqui. Saul entrou numa caverna para fazer as suas necessidades e Davi estava lá dentro escondido com os seus soldados. Aí o soldado falou: pô, agora é a hora, vai lá e acaba com a vida do cara, porque o cara está perseguindo você. O que Davi falou? Não, eu não vou tocar na vida do ungido do Senhor. Espera um pouquinho, a autoridade do Senhor está sobre ele, espera aí. Davi sabia respeitar. Se você olhar para a Bíblia, Daniel também respeitava a autoridade do rei Dario. Ou seja, na Bíblia existem exemplos de pessoas que se submeteram e de pessoas que não se submeteram. Por exemplo, alguns que não se submeteram à autoridade de Deus. Adão e Eva, Deus disse para eles: olha, vocês podem comer de qualquer fruto, menos daquele ali. Porque no dia que vocês comerem daquele fruto, vocês vão morrer. E eles acabaram, no começo, se submetendo, até que Eva foi tentada, você sabe da história, acabou comendo do fruto, deu para o seu marido, e dali veio o pecado para o mundo, e o pecado subjugou o ser humano. O ser humano virou escravo, submisso ao pecado e ao diabo. Se você olhar para Caim, ele vai apresentar a sua oferta, mas diferente de Abel. Abel oferece, diz o texto, o melhor que ele tinha de gorduras. Mas eu, quando leio esse texto, eu não olho para a oferta. Porque um era agricultor e o outro era pastor, ou outro cuidava de animais. Então, não é a oferta, é o jeito que você entrega a oferta. Não é muito, não é pouco, é o jeito que você entrega o que você entrega. E quando Deus olha e recebe a de Abel e Caim, Deus conhece o coração dele e tipo, pô, eu vou entender aqui Deus falando: você precisa melhorar, filho. E o texto diz que Caim saiu bravo. E Deus foi atrás dele. Deus falou para ele: por que o seu semblante caiu? Por que você está vivendo assim agora? Olha, toma cuidado, viu? Olha Deus falando, toma cuidado. Porque o pecado bate na tua porta e você não tem que se submeter a ele. Ao contrário, você tem que vencê-lo. Eu imagino o Caim: tá bom, né? Mas ele não foi submisso à palavra de Deus. Ele foi lá e matou o irmão dele. E o resto da história você sabe. Eu podia falar aqui de Sansão, que ele, enquanto entendeu o propósito de Deus para a vida dele, ele foi submisso e tal, mas chegou um momento que ele botou os pés pelas mãos. Foi viver a sua vida do jeito que quis viver, você sabe da história. Eu ia falar sobre Jonas. E Deus deu uma ordem para ele, falou: não, eu não vou não, eu vou para outro lugar. Ei, aquele povo lá, aquele exército lá, Deus me livre, os caras matam todo mundo, aquele povo merece morrer. E você sabe o que aconteceu? Eu puxei aqui, na Bíblia tem Corá, Datã e Abirão. 3 homens que lideraram uma rebelião contra Moisés e Arão, lá no deserto.
O texto diz que eles chegaram e falaram assim: ô Moisés, a partir de agora nós não somos mais submissos a você não. Esse papo furado seu aí de Deus, de leis, tal, a gente não quer viver mais isso não. A gente quer viver agora, então nós vamos nos reunir agora e quem quiser vir com a gente, vem. E o texto diz que a terra abriu e eles morreram engolidos. Porque existe uma questão, meus irmãos, que as pessoas não entendem. Deus criou o mundo e o submeteu ao homem. Deus disse que todos os animais criados seriam submissos ao homem. O homem tinha que dominar. Mas o homem pecou. E Satanás submeteu o homem ao pecado. Mas Deus enviou Jesus. E Jesus venceu o pecado, Jesus venceu a morte e submeteu ao seu nome todas as coisas. Em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, quando nós o temos como Senhor e Salvador de nossas vidas e nós citamos o nome de Jesus, apesar do pecado que quer nos engolir, apesar das situações, a gente se submete a Ele, sabe que o nome dEle tem poder para mudar qualquer situação. Em Gálatas capítulo 5, versículo 1, Paulo escreveu: foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Meu irmão, foi para a liberdade que Cristo te libertou, meu irmão, minha irmã. Fala para a pessoa que está do seu lado: nós somos livres. Você crê nessa palavra? Mas o texto diz, Paulo diz: portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. E foi o que eu falei para o pessoal lá no átrio quarta-feira. E a gente vai conversando no caminho, aí o pastor Bob, e aí como é que está? Saiu com 3 essa semana. 3? 3? Quem? Fulano, Beltrano, Ciclano. Tinha um que estava lá. Irmãos, precisa ver o cara tocando teclado. Cara bom no teclado. Cara que sabe fazer, bom no teclado. Já era a 6ª vez que ele estava lá. E a mulher, ou uma namorada que foi lá, que foi visitar, falou para ele alguma coisa, e ele falou: não, eu estou bom, eu vou sair, estou bom. Teve um outro que era cantor, cantava bem até, que da última vez que saiu de lá, saiu até bem. Ele já tinha passado por lá, acho que umas 5 vezes. Aí saiu da última vez, há 1 ano atrás, 1 ano e pouco atrás, estou bem e tal, papá. Inclusive até falou para mim: pastor, gosto do Senhor, do seu jeito de pregar, eu acho que eu vou ficar lá na sua igreja. Eu falei: irmão, a igreja está lá, Deus abençoe. Acho que se todos os caras que ao longo desses anos falaram para mim que ia ficar aqui, que saíram lá do átrio, tinha pelo menos uns 30 aqui, a mais. Mas saiu, tal, o pastor Bob arrumou um trabalho para ele, e estava ganhando um bom salário e tal, até que um belo dia, sei lá, dá uma loucura, o diabo mexe no coração, sei lá o que acontece. O cara falou: não quero mais, brigou com o pastor Bob e tal, e falou que ia sair, saiu do emprego. O pai foi lá reclamar, ele falou para o pai: o pastor Bob, em vez de você reclamar, você tinha que ensinar o teu filho, que ele já é marmanjo, tem 40 anos de idade, ele já sabe, já devia saber o que faz da vida. Não, porque tal, reclamou, e passou aí meses. Aonde está o cara hoje? Nas drogas. Porque quando estava lá, nunca se submeteu ao que ensinou-se lá. Porque se você se submeter à palavra de Deus, como eu digo sempre, que é impossível Deus não mudar a história da tua vida. É impossível Deus não mudar a história da sua vida. O problema é que as pessoas, elas tomam decisões. Eu e você tomamos decisões. E eu disse aqui no começo: ou a gente se submete a Jesus, ou a gente se submete ao pecado, ao diabo. Não tem outra escolha. Aliás, Jesus, eu quero encerrar falando sobre isso aqui. Jesus disse certa vez, em Mateus 11, 28, acompanhe aqui. Jesus disse assim: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês, disse Jesus.
Versículo 29, ele diz assim: tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas. 30, ele diz: pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O que Jesus está dizendo, meus irmãos? A gente na vida lá fora, a vida é um fardo. A vida é uma luta, sim ou não? Dificuldades e tal. E nenhum texto aqui Jesus disse: torne-se meu discípulo, siga-me, que a tua vida vai ser um mar de rosas. Você vai ficar rico, famoso, você não vai ter problemas. Você já leu algum texto desses na Bíblia? Não. Ao contrário, Jesus falou: no mundo vocês terão aflições. E o que me chama a atenção nesse texto, falando de submissão, Jesus está dizendo o seguinte: venha a mim você que está cansado e sobrecarregado. Por quê? Porque eu te dou alívio. Só que ele está propondo o seguinte: tomem sobre vocês o meu jugo. Meu irmão, o que é jugo? O que é jugo? Não é a esposa que você tem, nem o marido não, tá, irmãos? É outra coisa. Jugo é aquilo que antigamente se colocava na boca dos bois, dos cavalos. É como aquela rédea que tem hoje, que você, quem já andou de cavalo, e eu vejo isso nos filmes, porque eu nunca andei, a única coisa que eu andei na minha vida foi de camelo, né? E ainda porque o cara dirigia o camelo, porque se dependesse de mim ele ia correr, eu ia pular, né? Jugo, quando eles colocavam 2, 3 bois, ou 2, 3 cavalos, juntos e botavam um jugo em cima deles, para direcioná-los, por exemplo, na onde eles estavam indo para arar a terra, algum tipo de trabalho que eles tinham que precisava direcionar os animais. Então, isso é jugo. Jesus está dizendo o seguinte: toma uma atitude, e você que está sobrecarregado, toma sobre si o meu jugo. Poxa, é jugo. Só que o jugo de Jesus, entre aspas, olhando a palavra, é mais leve e mais suave. O que eu aprendo com isso? Tem gente que vem para a igreja, vem assim carregado, com aquele fardo nas costas, triste e tal, mas eu vou para a igreja. E aí ele joga o fardo ali na porta, espiritualmente falando, claro, né? Aí ele levanta, ele entra, ele canta, ele adora, ele ouve a palavra, Deus é bom e tal. Só que acaba o culto, entrou por um ouvido, saiu pelo outro. Ele volta, pega o jugo dele, põe nas costas e volta para o sofrimento. É isso que Deus quer para mim e para você? Não. Jesus está falando o contrário. Tome sobre você o meu jugo. Por quê? O meu jugo é suave. O meu fardo é leve. E jugo, Deus vai, meu irmão, a coisa que eu mais queria na minha vida, eu faço hoje. Eu deixo Deus dirigir a minha vida. Porque eu cheguei à conclusão que eu não tenho capacidade suficiente para tomar as decisões que eu preciso tomar. Eu não tenho capacidade suficiente para viver uma vida digna, se o Espírito Santo que habita em mim não direcionar, não falar no meu coração, não me mostrar a realidade. Então, eu preferi dar o meu fardo pesado para Jesus e pegar o dele, que continua sendo um fardo, só que é bem mais leve. E como ele diz aqui, vocês encontrarão descanso para as suas almas. Dia desses eu falei que, como eu disse, eu não tenho mais tempo, tinha mais coisas para falar, mas eu vou encerrar falando sobre isso. Conversando com uma pessoa, eu conhecia muitos anos atrás, uma senhora, a gente tem até ajudado, ela e a família estão passando por uma dificuldade muito grande, enfim, uma luta.
tem idade, perdeu o emprego, o marido trocou de emprego e ganha um pouco, existe uma necessidade e tal. Já há alguns meses isso veio acontecendo. E essa semana ela mandou um recado, falou assim: Diego, eu confesso que eu não aguento mais. Eu não aguento mais. Está muito difícil. Não sei nem se ela está assistindo agora. Eu disse para ela: a gente já ajudou, a gente já fez, vamos continuar ajudando. Só que você precisa tomar uma decisão na sua vida. Você precisa se decidir por Jesus. Que para muitos é virar crente. Então eu não quero virar crente. E Jesus, eu disse isso para ela, a Bíblia fala, não sou eu que falo, a Bíblia. A Bíblia diz que todos creem em Deus. Todos creem em Deus. Inclusive o diabo e os seus demônios. E eles têm medo, inclusive, diz o texto. Ou seja, crente, todo mundo é. Até o ateu ele é crente, ele crê que Deus não existe. Todo mundo é crente. Então eu não estou falando para você tomar uma decisão de mudar de religião. Eu estou falando para você tomar uma decisão de mudar de vida. E Jesus pode mudar a tua vida. Você precisa se submeter à vontade do Pai, que é boa. Essa é a vontade de Deus. Amém. Felizmente a gente vive num tempo de insubmissão. Aliás, até eu vou citar rapidamente aqui, até para ser obreiro da casa do Senhor, voluntário. Paulo dedicou um capítulo, uma escrita especial para Tito. Rapidamente eu vou colocar aqui Tito capítulo 1, com a ajuda dos irmãos lá, versículo 6. É preciso que o presbítero seja irrepreensível, marido de uma só mulher, tenha filhos crentes que não sejam acusados de libertinagem ou de insubmissão. Por ser encarregado da obra de Deus, é necessário que o bispo seja irrepreensível, não orgulhoso, não briguento, não apegado ao vinho, não violento, nem ávido por lucro desonesto. É preciso, porém, que ele seja hospitaleiro, amigo do bem, sensato, justo, consagrado, tenha domínio próprio e apegue-se firmemente à mensagem fiel da maneira como foi ensinada. Para quê? Paulo explica. Para que seja capaz de encorajar outros pela sã doutrina e de refutar os que se opõem a ela. Versículo 10, por que Paulo escreveu isso para Tito? Ele diz assim: pois há muitos insubordinados, em outras versões, insubmissos, que não passam de faladores e enganadores, especialmente os do grupo da circuncisão. Bom, meu irmão, eu pergunto para você hoje, para quem você tem se submetido? Quem domina a tua vida? Quem você ouve os outros, ouve as fofocas, ouve o que o mundo fala, o que a TV fala, o que o governo fala, e você acredita, se é palavra para você, você fala, não, falou, está falado. Eu prefiro crer na palavra de Deus. E ela me ensina que tem um Deus sentado num trono de glória, que apesar de todas as dificuldades, todos os problemas, tudo que está acontecendo no mundo, Deus está sentado no seu trono de glória, todo o poder dos céus e da terra estão com Ele, Jesus está agindo, o Espírito dele está agindo, e Ele não se esqueceu da gente, Ele ama a gente. Mas a gente precisa se submeter à vontade dEle. Submeta-se a Deus, resista ao diabo, e Ele fugirá de vós. Amém? Vamos orar, vamos ficar em pé juntos.